Sabe, quando a gente pensa na Segunda Guerra Mundial, vem à mente as batalhas na Europa, as praias da Normandia, o Pacífico. Mas e se eu te disser que um dos palcos mais decisivos para a vitória dos aliados foi bem aqui, no coração da Amazônia brasileira? Pois é. Vamos mergulhar agora na incrível e também trágica história da Batalha da Borracha. E aí a gente já começa com essa pergunta: quem foram esses heróis esquecidos do Brasil? E não, por um momento, não estamos falando dos pracinhas da FEB, que bravamente lutaram na Itália. A gente está falando de milhares e milhares de homens que lutaram uma guerra diferente. Uma guerra silenciosa, brutal, armados só com uma faca de seringa no meio da maior floresta do planeta. Para a gente conseguir entender como a Amazônia virou de repente um cenário de guerra, a gente precisa dar um passinho para trás no tempo. Precisamos entender o silêncio e o abandono que tomaram conta da região depois da sua primeira grande fase de riqueza. Olha só esse contraste. De um lado, a lembrança da Belle Époque amazônica, né? Manaus sendo chamada de Paris dos Trópicos, com seu teatro de ópera, palacetes, um luxo só. Agora, do outro lado, a realidade dura depois de 1912, um colapso econômico total. A região entrou no que os especialistas da época chamaram de vazio econômico. Era uma crise profunda, onde o extrativismo mal dava para sobreviver. E a Amazônia ficou nesse marasmo por décadas, até que o mundo mergulhou na Segunda Guerra Mundial. E, de repente, aquela seiva branquinha de uma árvore da floresta, o látex, se tornou um dos recursos mais estratégicos e disputados do planeta. Foi o estopim que ia mudar a história da região para sempre. E aqui, a geopolítica simplesmente atropela tudo. Pensa na velocidade. Em 41, o Japão ataca Pearl Harbor e os Estados Unidos entram na guerra. Logo no comecinho de 42, o exército japonês avança pela Ásia e domina os seringais da Malásia. E qual o problema? Bom, a Malásia fornecia sozinha 97% da borracha do mundo. De uma hora para outra, os aliados ficaram sem matéria-prima para fazer pneu de avião, de tanque, de jipe. Era uma crise logística gigantesca e a única saída que restava no mapa era a Amazônia. É exatamente nesse cenário de desespero dos aliados que nascem os Acordos de Washington. E aqui muita atenção, porque esse é ponto central. Foi uma negociação de mestre da diplomacia brasileira da época. O Brasil se comprometeu a vender toda a sua produção de borracha com exclusividade para os aliados. E em troca, os americanos bancaram o grande sonho de desenvolvimento de Getúlio Vargas, a construção da Companhia Siderúrgica Nacional, a CSN. Ou seja, a borracha da Amazônia financiou diretamente a industrialização do Sudeste. Mas olha só, o interesse nessa história não era só americano, não. Aqui dentro do Brasil, o governo de Getúlio Vargas já tinha um projeto gigantesco e bem particular para a Amazônia, um projeto conhecido como a Marcha para o Oeste. E essa frase aqui resume perfeitamente a visão de Getúlio. Para ele, a Amazônia era um imenso espaço vazio, quase um buraco no mapa do Brasil. E isso, na cabeça dele, era um risco enorme para a soberania do país. A Marcha para o Oeste era, então, um plano para ocupar, povoar e integrar de vez essa fronteira ao resto da nação. A guerra não criou esse plano, mas deu a desculpa e a urgência perfeita para colocá-lo em prática. Ok, o plano estava traçado, mas quem ia entrar nesse tal vazio para extrair o látex? É aqui que a gente chega no coração, na alma humana e profundamente trágica dessa história: os chamados soldados da borracha. Para conseguir mobilizar tanta gente em tempo recorde, o governo criou um órgão com um nome que já soa como uma operação militar: o SENTA, o Serviço Especial de Mobilização de Trabalhadores para a Amazônia. A missão do SENTA era clara: recrutar um verdadeiro exército de civis e despachá-lo para o fronte da borracha. O número oficial é esse: 55 mil homens, a imensa maioria vinda do Nordeste, fugindo de uma das piores secas que a região já viu. Eram homens em situação de desespero, a quem o governo prometeu um futuro de herói, com bom salário e reconhecimento. Eles basicamente trocaram o sol impiedoso da Caatinga pela sombra e pela umidade de um mundo que eles nem imaginavam como era. E é aqui que a gente vê o abismo que existia entre a propaganda do governo e a vida real na selva. Na promessa, eles eram os soldados da borracha, receberiam uniformes, kit de trabalho, assistência médica e, no futuro, uma pensão igual ao de um ex-combatente. Na realidade, abandono total. Chegavam lá sem ferramenta, sem remédio, já endividados com o dono do seringal. A guerra deles não era contra o eixo, era contra a malária, a febre amarela, as onças, as cobras e, principalmente, contra a solidão. Essa frase aqui resume tudo. Era uma guerra de sobrevivência, silenciosa e mortal.
As estimativas são brutais. Acredita-se que quase metade desses homens, cerca de 30 mil deles, morreu na floresta ou logo depois de voltar, completamente doente. E o pior, seus nomes, na maioria, se perderam na história. Heróis de uma guerra que não deu medalha. Só uma cova anônima no meio do mato. Apesar de toda essa tragédia humana, o legado dessa história foi também um fortalecimento gigantesco do Estado brasileiro na Amazônia. E essa é a grande diferença para o primeiro ciclo. Se antes tudo era comandado por empresários, os barões da borracha, agora, nesse segundo ciclo, tudo era planejado, controlado e executado pelo governo federal. E a maior prova desse controle estatal foi a criação de instituições. Para gerenciar toda a grana que vinha dos americanos e organizar a produção, o governo Vargas fundou o Banco de Crédito da Borracha. E preste atenção nesse nome, porque essa instituição existe até hoje com outro nome. É o atual Banco da Amazônia, o BASA. Um legado direto desse esforço de guerra que está aí até hoje. E olha, se tem algo que precisa ficar gravado dessa nossa conversa, especialmente para quem estuda para concursos e vestibulares, é o que está nessa tabela. O contraste entre o primeiro e o segundo ciclo da borracha é total, é o dia e a noite. O primeiro, lá no século XIX, era de iniciativa privada, liberal, com capital estrangeiro. Já o segundo, na era Vargas, foi o completo oposto, estatal, centralizado, com caráter quase militar e financiado por um banco público criado para isso. Entender essa diferença é matar a charada do tema. O que nos traz de volta a nossa pergunta lá do começo. Afinal, os soldados da borracha foram heróis da pátria ou vítimas de um grande projeto de poder? E talvez a resposta mais honesta seja: foram as duas coisas ao mesmo tempo. Heróis, sim, pelo sacrifício pessoal, que foi fundamental para o esforço de guerra aliado, mas também vítimas de um projeto de nação que os viu como peças, como mão de obra descartável, num tabuleiro geopolítico muito maior que eles. É um legado complexo, doloroso, e que o Brasil, até hoje, ainda luta para reconhecer plenamente.